Amém, irmãos? Mais uma vez, boa noite. Bom estar aqui com vocês. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 16. Livro de Provérbios, capítulo 16, vamos ler o versículo 3. Se possível, na NVI. Na NAA, ali ele vai falar sobre entregue. Coloca pra gente aí na NVI. Amém. Deus é bom demais. Tudo bem, acabou sendo a mesma coisa. Acho que eu peguei numa outra versão NVI. Mas não tem problema. Queridos, apenas para falar, né, o meu pai não pôde estar aqui, ele não pôde estar também no domingo, ele está cuidando da minha mãe, e isso é fundamental, né, até como esposo, marido, vale muito a pena. E a igreja, graças a Deus, está bem cuidada porque nós estamos aqui, amém? Então ele não está aqui com a gente presencialmente, mas está acompanhando aí a transmissão e estamos orando aí pela bênção de Deus sobre a vida da minha mãe, que Deus venha sustentá-la, né, abençoá-la, renovando as forças delas, em nome de Jesus. Bom, Provérbios capítulo 16, no versículo 3, vai dizer assim: entregue ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão estabelecidos. Em outra versão está escrito: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? É a mesma coisa, apenas mudando algumas palavras. Feche os seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite estarmos reunidos na tua casa, encontro de oração, mas também, ó Deus, com uma ministração da tua palavra, para direcionar, ó Deus, a nossa oração e a nossa caminhada ainda no decorrer desta semana. Abençoa, Deus, a nossa mente e o nosso coração, para que possamos reter a tua palavra, Deus, o teu conhecimento, e colocar, ó Deus, em ações práticas, em nome de Jesus. Abençoa cada lar aqui representado, cada servo, cada serva tua, cada filho e cada filha tua, Deus. E venha nos sustentar com teu poder e autoridade, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa noite eu botei no outro slide que fala sobre consagração. Eu sei que você já ouviu falar sobre consagração. Quem aqui é cristão há mais de 5 anos? Poxa, então você já ouviu falar sobre consagração. E eu quero te falar nesta noite, mais uma vez, sobre este assunto, mas eu acredito muito na palavra de Deus que diz que a cada momento ela se renova. Então, algo que você leu uma vez, você tem um entendimento. E algo que você leu pela segunda vez, abre um outro nível de entendimento. E você pensa assim, às vezes, caramba, como é que eu não vi isso antes? Como é que eu não percebi isso? Então, acredite. Até que o Senhor volte, nós vamos falar sobre princípios. O que são princípios? Princípios são atitudes e valores, propósitos que honram a Deus. E são coisas que não mudam. Pode passar 1 ano, 10 anos, 1000 anos, 100.000 anos, mas continuarão sendo os mesmos. Por quê? Porque eles revelam o caráter de Deus. Princípios revelam o caráter de Deus. E um dos princípios que eu falei com os irmãos no último domingo foi sobre primícias, amém? Porque nós devemos dar a Deus tudo aquilo em primeiro lugar. Tudo aquilo que recebemos de Deus, entregar a Ele, né, em primeiro lugar. E o segundo princípio que eu quero falar com os irmãos nessa noite é sobre consagração. A gente já falou sobre separação, né, a gente já falou que é entregar algo para Deus. O próprio versículo ele vai dizer para a gente que fala sobre entregar, sobre devolver a Deus, sobre consagrar a Deus. Então, hoje não estamos realizando apenas um culto de consagração. Não é isso. Não é um culto de consagração, mas é uma mensagem sobre consagração. Amém? Você está entendendo isso? Não é um culto de consagração. O nosso culto é de oração. Mas a mensagem dessa noite vai falar sobre consagração. O que isso implica nas nossas vidas? O que isso acontece nas nossas vidas? Se fosse apenas para falar sobre consagração ou gerar um culto de consagração, bastaria um momento, uma oração e iríamos para casa. Mas consagração não cabe em apenas um culto. Consagração não se resolve em apenas uma noite.
consagração não é um momento. Amém, irmãos? Consagração é um modo de viver, é um estilo de vida. Jesus não veio aqui ensinar consagração de um dia, de 2 horas. Ele veio aqui ensinar o caminho que nós devemos andar, a maneira como nós devemos agir. E consagração fala sobre isso. Consagração não é algo que se faz de vez em quando. Não é algo que se promove como um evento de... vamos fazer um culto de consagração. Isso não existe, irmãos. Com todo respeito, né? Isso não acontece. A consagração, ela tem que acontecer todos os dias. Amém? Você não se consagra um dia e o restante deixa para lá. O restante esquece. Não, você não faz isso. Você se consagra todos os dias. E um culto de consagração é o quê? Quem já participou de um culto de consagração sabe que tem ali louvor, a palavra e oração. Amém? No máximo, às vezes, quando você faz de manhã, você faz um jejum. Pode acontecer. Você potencializa ali com o jejum. Mas entenda, louvor, adoração, né? E a palavra de Deus, você faz isso num devocional também na sua casa. Então, nós precisamos entender que consagração não é algo que se faz de vez em quando. Você consegue repetir comigo? Consagração não é algo que se faz de vez em quando. Amém. Que bom que você está começando a entender isso. Porque é algo que vivemos todos os dias. Deus escolheu um povo e separou este povo. Olha só, Deus escolheu e separou. Não separou para você por um dia. Não separou você para um momento. Ele separou para viver com Ele a todo momento. Amém? É a todo momento. Você não pertence uma parte a Deus e a outra parte não pertence a Deus. Pelo contrário, Ele tem ciúme de você. Ele tem ciúme das suas coisas. Então Ele não vai abrir mão de você. Pelo contrário, Ele vai querer estar com você a todo momento. Então, existe algumas vezes, né, a pessoa que acaba tentando viver a consagração como um evento, como um culto. E na verdade, irmãos, é porque nunca entendeu que o reino de Deus não se estabelece dessa maneira. Porque o reino de Deus não é para ser ativado por emoção. O reino de Deus é estabelecido por obediência. Amém? O reino de Deus, ele não é ativado por emoção, ele é ativado por obediência. É quando nós obedecemos que o reino de Deus se manifesta. E é quando nós desobedecemos é que o reino de Deus não se manifesta na nossa vida. E a todo momento, quando nós estamos desejando nos consagrar a Deus, nós estamos desejando atrair a vontade de Deus, atrair a glória, a presença de Deus para a nossa vida. Porque o reino de Deus, porque consagração, não começa no altar. Consagração não começa na igreja. Consagração começa no coração da pessoa. E se revela nas decisões que essa pessoa vai tomar. Amém? A consagração não começa aqui no culto, aqui no altar. Ela vem sendo trabalhada dentro do seu coração. A todo momento, principalmente nas suas decisões. A mensagem que está diante de nós hoje não traz uma informação nova. Como eu disse, você tem mais de 5 anos aí, você já ouviu falar sobre isso. Mas a consagração, ela traz uma convocação para que possamos agir conforme Deus espera de cada um de nós. E não tem nada melhor, irmãos, do que começar o ano nos consagrando a Deus. Não tem nada melhor do que no meio do ano nos consagrarmos a Deus. Não tem nada melhor do que no final do ano nos consagrarmos a Deus. E não tem nada melhor do que vivermos a nossa vida consagrados a Deus. Deus não quer que você se consagre um dia. Ele quer que você se consagre 365 dias. Ele quer estar presente na sua vida, em todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E Deus, eu já falei aqui e gosto de falar sobre isso. Deus, ele é maravilhoso. Porque eu digo para você, se você pensa que você tem 100 amigos, passa por uma dificuldade que você vai ver quem são de fato os seus amigos. A realidade que se encontra à sua volta. Você vai perceber logo. No momento da adversidade, você percebe quantos amigos você tem. Mas Deus não. Deus, ele não te abandona quando você está na riqueza ou na miséria. Ou na dificuldade, ou na escassez, ou na saúde, ou na doença. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te abandonar porque
você, está fraco ou abatido, ou porque você está com dores, ou porque você está, às vezes, insatisfeito, vamos colocar assim dessa maneira, ou porque você está clamando a Ele, Ele não vai se afastar de você por causa disso, pelo contrário. O momento de adversidade que você tiver, você pode ter certeza que Deus está mais perto de você do que em qualquer outro momento da sua vida. Em qualquer outro momento. Porque quando nós estamos fragilizados com as nossas emoções, irmãos, eu tenho certeza que você estará muito mais sensível a ouvir a voz de Deus na sua vida. Diferente de quando você está altivo, realizado, pleno. Poxa, aí você não quer nem saber de Deus. Para algumas pessoas, isso acontece. É por isso que existe o jejum. O jejum, na verdade, é uma arma para te enfraquecer. Para enfraquecer a sua carne, porque quando você enfraquece a sua carne, você fica mais sensível a ouvir a voz de Deus na sua vida. Eu queria te falar que a mensagem de hoje não é nova, como eu já disse, porque ela vai, na verdade, revelar quem governa a nossa vida. E o jejum, a consagração vai fazer isso, irmãos. Ele vai determinar quem governa a sua vida. E neste ano de 2026, irmãos, eu espero muito, muito forte em Deus, que Ele venha governar a sua vida, as suas decisões, a sua família, a sua casa. E eu tenho certeza que a luz de Deus brilhando sobre você, nada e ninguém vai te impedir de viver o que Deus tem revelado para você, o que Deus tem guardado para você. A verdade de Deus não foi nos dada para discutirmos, para falarmos o que é melhor ou pior, mas ela foi nos dada para ser praticada. E Jesus nunca chamou pessoas apenas para serem ouvintes. Jesus chamou as pessoas para serem seus seguidores. Por isso que ele dizia, na sua convocação ele dizia, vem e me segue. Eu imagino que de alguma forma, por exemplo, a dona Sueli que está voltando hoje, eu imagino que ela deve ter escutado em algum momento, Jesus dizendo para ela, vem e me segue. Só que não dessa forma literal, Ela não ouviu Deus falando assim, vem e me segue. Ela teve um encontro com Jesus. Assim como cada um de vocês, amém? Vocês tiveram um encontro com Jesus. Eu imagino também o Wallace na caminhada dele e Jesus falando para ele, vem e me segue. Mas Jesus não falou, vem e me segue nessa frase literal. Mas Jesus atraiu a atenção dele e ele foi atraído pela glória de Deus de uma tal forma que ele decidiu, esse Jesus é bom para mim. Eu quero conhecer um pouquinho mais desse Jesus. Amém? É dessa forma, Jesus não vai chegar para você e vai falar assim, vem e me segue. Pelo contrário, mas Ele vai despertar algo na sua vida para que você tenha um encontro por Ele. E é interessante que algumas pessoas às vezes encontram Jesus na dor. Você vai ver muitas pessoas encontrando Jesus na dor. Você vai ver muitas pessoas encontrando Jesus na escassez. Está errado ou está certo? Irmãos, faz parte. Isso faz parte. Não é ruim a pessoa encontrar Jesus na dor. Não é ruim a pessoa encontrar Jesus na alegria. Sabe o que é ruim, irmãos? É nem a dor ser suficiente para a pessoa se encontrar com Jesus. Isso é terrível. Sabe aquela pessoa que tem uma dureza de coração tão grande que nem a dor, nem a luta, nem a enfermidade, nem a dificuldade consegue quebrantar aquele coração? Irmãos, isso é uma dificuldade. Eu brigo aqui umas vezes com algumas pessoas, e são pessoas especiais, ou seja, todas vocês. Se você falar para mim, falar assim, pastor, eu estou passando por uma luta, você vai ouvir de mim uma brincadeira, que é o quê? Glória a Deus pela sua luta. Sabe por quê? Porque só tem vitória quem tem luta, irmãos. Se a tua vida é monótona e chata, e você não passa por nenhum desafio, nenhuma dificuldade, você não vai experimentar vitórias. Entenda, não é sadomasoquista. Eu só quero brincar com você e você entender o que eu estou dizendo. Só vai ter uma experiência nova com Deus quem sair da sua zona de conforto, irmãos. Senão não tem experiência. E a consagração é uma experiência com Deus. A consagração é algo que nós buscamos a Deus. É um desejo, é uma escolha que nós fazemos. Amém, igreja? Seguir a Jesus, muitas das vezes, vai exigir de nós renúncia. Vai exigir de nós uma decisão. Vai exigir de nós um alinhamento. E por último, irmãos, transformação. A cada dia, a cada momento. É um processo em que nós vamos
sendo transformados, sendo lapidados. Eu lembro de uma história muito interessante, onde um escultor estava sendo entrevistado por um repórter. Ele perguntou assim: como é que funciona a sua habilidade de extrair ali, de criar uma imagem, né, uma escultura? Você fica pensando, idealizando sobre aquela pedra, aquela rocha? Aí ele falou: não, o meu trabalho é só tirar o excesso, porque aquela escultura já está dentro da rocha, ela já está ali dentro, eu só vou tirando os excessos e aquela escultura se aparece. Eu fico imaginando, sabe, Deus assim, a essência de Deus, como foi lido no início deste encontro, já está em você, porque você foi criado à imagem e semelhança do Criador, já está ali. Ele só vai tirando os excessos, ele só vai transformando a sua vida, amém? Então, meu irmão, que a cada dia você permita que o Espírito Santo de Deus transforme você, em todas as áreas, em todos os momentos da sua vida. A verdade do reino de Deus não foi nos dada para nos informar, para que estejamos atualizados. Na verdade, ela foi nos dada para governar as nossas vidas. Então, quando nós entregamos as nossas primícias, nós estamos sendo governados por Deus. Quando nós cumprimos os princípios de Deus, nós estamos sendo governados por Deus. Eu digo para você, você espera ser governado por Deus? Consagre a sua vida ao Senhor. Não abra mão disso. Levíticos no capítulo 20, no versículo 7, vai dizer para a gente consagrar-se a Deus. Na minha versão aqui, eu não sei se está igual ali do projetor, mas diz assim: consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo, o Deus de vocês. Isso, glória a Deus. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou santo, o Deus de vocês. Observe uma outra coisa que eu quero te falar sobre o reino de Deus. O reino de Deus exige ordem. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso, sobre ordem e decência. Mas eu quero continuar aqui explicando para você sobre essa ordem, aonde Levíticos vai ensinar para a gente uma ordem de Deus, uma sequência exata aonde Deus tem que se manifestar. Ele vai dizer para a gente, primeiro, consagre-se. Você consegue observar isso? A primeira palavra, a primeira ordem de Deus é consagrem-se. E depois ele diz, sejam santos. Sejam santos é depois de consagração, é depois desta ordem. A primeira coisa que Deus exige de cada um de nós é a separação. Porque quando você se separa, ou voltando às primícias, quando você separa a sua primícia, é porque você está confiando no agir de Deus. Então a primeira coisa é esta, porque a santidade é consequência da sua decisão de se consagrar. A santidade, ela é o resultado, ela não é o início e nunca será o início de alguma coisa. O início de alguma coisa sempre será a sua decisão em se separar ou separar algo para Deus. O que nós temos separado para Deus? Ou melhor dizendo, o que nós podemos separar para Deus? Você pode separar a sua vida, você pode separar os seus dias, você pode separar o seu tempo, você pode separar as suas finanças, você pode separar as suas emoções. Eu digo para você, tudo aquilo que você consagrar a Deus, você pode ter certeza que a presença de Deus vai se manifestar. A presença de Deus vai se manifestar. Consagração é uma separação com um propósito. Você não se separa por qualquer motivo, você separa com um determinado motivo específico, para que algo venha acontecer. Separação não é você se isolar do mundo, não é isso, nunca foi, não tem nada a ver com isolamento do mundo. A consagração não está relacionado ao mundo em que nós vivemos, mas a consagração está relacionada diretamente a um alinhamento com Deus. Então, quando você se retira de todas as outras coisas e se aproxima de Deus, você tem esse alinhamento com o Senhor, amém? Como eu disse, às vezes, e muitas das vezes, seguir a Jesus exige de nós renúncia. Que é justamente abrirmos mão de alguma coisa, talvez até algo que seja lícito, talvez não, muito mais sobre algo ilícito, mas às vezes coisas que são lícitas, que nós precisamos abrir mão. Como eu disse, vou repetir, consagração é separação com um propósito.
não é um isolamento do mundo. Deus não quer que você viva numa bolha, mas Ele quer alinhar a sua vida com a vontade dEle. Ele quer alinhar a sua vida com os propósitos e desígnios dEle. Então você vai observar que diante de grandes feitos na humanidade, e sobretudo sobre o povo cristão, todo líder sempre tinha uma ordem sobre o povo, que era o quê? Consagre-se. Vamos nos consagrar. Porque quando nós estamos em individualidade, quando é você e Deus, você se separa para Deus por um propósito. Deus, estou diante do Senhor, eu queria ouvir mais de Ti. Então eu vou me separar para o Senhor. O que eu faço com isso? Desligo a televisão, desligo o WhatsApp, boto no modo ali, avião, seja lá o que for, desligo o que for. Não dá para desligar o vizinho, né? O som do vizinho, não tem problema. Mas você desliga todas as coisas que distraem a sua atenção. E você fala assim, Deus, fala comigo. Ô Anderson, faz a gentileza para mim, desliga as luzes aí, por favor. Todas elas. Você acha que assim funciona quando você começa a oração? Senhor, haja luz. Você acha que é assim que funciona? Intimidade com Deus se manifesta assim dessa maneira? Num ligar e desligar de botão? Não. A intimidade com Deus se manifesta... Obrigado, Anderson. A intimidade com Deus se manifesta quando você entra em um processo. Então, quando você vier à casa de Deus, lembre-se disso. Eu vou começar a entrar num processo. Então, eu vou começar a orar a Deus. Eu vou começar a clamar a Deus. Eu vou começar a buscar a Deus. Porque eu não posso sair daqui da mesma forma que eu estou entrando. Eu não posso sair daqui. Seria uma perda de tempo. Seria um desperdício de tempo. Eu entrar e sair aqui, não sentir nada, não perceber nada e não ser edificado por nada. Hoje o que eu estou falando para você não é algo para emocionar o seu coração, para te fazer chorar de alegria, de tristeza, seja lá o que for. Eu só estou dizendo para você um princípio que é eterno e poderoso para todos aqueles que queiram se alinhar com a vontade de Deus. Você não alinha a sua vida longe da presença de Deus. Você alinha se aproximando de Deus. E a única forma de você fazer isso é você se consagrar ao Senhor. Amém? Hoje nós estamos muito, num século, discutindo e falando sobre aparência. Às vezes eu escuto algumas discussões, sabe? Muito loucas, porque a irmã está com cabelo louro e ela era morena. Porque a outra está com cabelo vermelho e na verdade o certo é estar com cabelo branco, né? E tal. Porque o irmão usa tênis, deveria usar sapato, o outro usa terno e está usando blusa polo. Irmãos, são tantas coisas assim, sabe? Que a gente está perdendo o tempo dos nossos dias. E consagração a Deus não tem nada a ver e não é relacionado à sua aparência. Consagração a Deus não está relacionado ao seu físico, porte físico. Se você é gordo ou magro, se você está de blusa social ou esporte, ou se você está de polo, se você está de jeans ou social, consagração não tem nada a ver com isso. E eu acho interessante como algumas pessoas tentam rotular Deus com roupa. Irmãos, na boa, vamos falar sério agora. A hora que Jesus voltar e buscar a sua igreja, a tua roupa vai ficar. Tu vai pelado. Entendeu? A tua roupa vai ficar. Pode ser um terno igual ao do Anderson, de 3.000 reais. Brincadeira, estou profetizando. Estou zoando. Pode ser um terno de 10.000 reais. Vai ficar. Então, tudo aquilo que eu percebo que vai ficar nessa terra, Deus não está nem aí. Você consegue entender isso? Seu corpo, ele veio do pó. E sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai voltar ao pó. Agora eu digo para você, irmãos, a tua alma vai. A tua alma vai. Esse é o seu bem mais precioso. E tem gente hoje, ó, ralando para aquecer o corpo, para manter o corpo, para ficar saradão. Para quê, irmão? Isso aí vai ficar daqui a pouco. Daqui a pouco tu fica doente, pegou um resfriado, perdeu 15 quilos. Olha que loucura. Tomou bomba, injetou bomba, arrebentou teu fígado. Antecipou aí, abreviou alguns anos aí da sua vida. Para que isso, irmãos? Então não tem necessidade para isso. Mantenha seu corpo. Faz uma atividade física para regular a sua parte cardiológica, sua pressão alta, se alimente adequadamente, evite besteira, né?
para que você tenha um corpo saudável. Mas o que eu quero dizer para você é que consagração não está relacionada à aparência. Consagração não está relacionado a isso, à aparência física. Mas eu digo para você que ela vai revelar a sua identidade espiritual. Ela vai revelar o quanto crente você é. O quão cristão você é. Porque quanto mais consagrado você estiver, mais próximo de Deus você estará. Você acredita nisso? Eu acredito. Mais alinhado com a vontade de Deus você estará. Por isso que eu digo para você, existem pessoas que, por exemplo, tiveram um encontro com Deus. Sabe, um encontro assim tremendo, um encontro bacana mesmo, um encontro massa. E aí ela passa por um desafio, por uma luta. Sabe, alguém fala uma besteira para ela. Aí ela vai e compara a velha criatura com a nova criatura. Falando assim, rapaz, graças a Deus que Deus fez uma obra na minha vida. Porque se fosse alguns anos atrás, antes de Cristo, o resultado da nossa conversa seria diferente. Mas hoje, como Deus está na minha vida, olha, eu vou orar por você. Isso é o que, irmãos? É o alinhamento que nós temos com Deus. É quando nós entendemos que nós não resolvemos as nossas coisas no braço, mas é Deus agindo pelas nossas vidas, amém? Agora, se tudo a gente tiver que resolver pelo braço, pela nossa força, aí lascou. A gente está precisando mesmo se separar para Deus e perceber um pouquinho mais do que Ele tem para as nossas vidas. Deus não procura pessoas que pareçam santas. Irmãos, eu coloquei essa frase aqui que eu achei muito bacana. Deus não procura pessoas que pareçam santas. Deus procura pessoas que pertençam a Ele. Então, aonde você estiver, a maneira que você estiver vestindo, você será o reflexo da imagem de Deus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Uau! Deus não diz, consagrem-se para que eu os ame. Deus não diz, consagrem-se para que eu os aceite. Não. Deus diz, consagrem-se porque eu sou o Senhor. Essa é a ordem de Deus em Levíticos capítulo 20. Para você entender quem é o seu Deus e por que você está se consagrando. Eu me consagro porque o Senhor é Deus na minha vida, é Senhor na minha vida. Consagração não é uma troca, não é uma barganha, não é uma negociação. Consagração é reconhecimento de autoridade sobre a sua vida. Eu sei quem governa a minha vida. Você sabe quem governa a sua vida? Jesus Cristo. Ele é o Senhor da tua vida. E eu digo para você que o nosso Deus quer governar todos os nossos dias neste ano de 2026. E aonde a presença do Senhor se manifesta, a corrupção não ganha espaço. Aonde a presença do Senhor se manifesta, essa maldade não ganha espaço. É por isso que a gente consegue ver que a nossa cidade, o nosso governo, ele não está muito alinhado com a vontade de Deus. Porque a cada dia cresce a corrupção, cresce roubos, cresce uma série de coisas que não são aquilo, os valores que a palavra de Deus nos orienta. A Bíblia nunca vai te ensinar a roubar o próximo. Ela vai te ensinar o quê? Amar o próximo. Se você tem alguma dúvida sobre o que é o amor ao próximo, pergunta para você mesmo, eu gostaria de que fizessem isso comigo? Se te roubassem R$1.000, você ia adorar? Ô, glória, pode roubar mais 5. Igual o Alexandre, tem mais 15 ali na conta, então não tem problema, né, meu irmão? Glória a Deus. Profetizando, irmão, estão aqui profetizando. Consagração é reconhecimento de autoridade. Quem se consagra está dizendo com a sua vida, tu és o Senhor, não apenas meu Salvador. Tu és o Senhor. Tem muita gente que está buscando Deus apenas para ser salvo. Irmãos, que é isso? Isso é tão pouco. Isso é tão pouco. Imagina você ter um Deus agindo na sua vida em todas as áreas. Salvando você é um dos upgrades que Ele vai te dar. Mas imagina Ele governando a sua vida, a sua casa. Ele vai salvar você. E através de você Ele vai salvar as pessoas que estão próximas a você. Isso é a governança de Deus na nossa vida, irmãos. Agora, se você quer apenas uma salvação, aí é outra coisa, né? Porque aceitar Jesus como Salvador livra da condenação. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Agora, quando você se consagra a Deus, irmãos, você pode ter certeza que Deus vai governar a sua vida, a sua casa, a sua família, as suas emoções. Ele vai governar. Sabe o que é governar as suas emoções? É como o profeta Elias.
estava deprimido, abatido, triste, porque enfrentou uma grande vitória, é o que o Roberto disse, né? Enfrentou uma grande vitória, suas energias foram drenadas. Por que foi drenado? Por causa do milagre? Irmãos, não foi por causa disso. Foi porque a expectativa dele era outra. Sabe qual é a expectativa de Elias quando desceu o fogo lá no Carmelo e consumiu lá o holocausto? A expectativa dele era que o povo de Deus se separasse para Deus, voltasse para Deus. Porque eles tinham se afastado de Deus. Eles já estavam adorando profetas de Baal. E a expectativa de Elias era essa, falou, rapaz, vai descer fogo, o povo vai ver que os profetas de Baal clamaram e não vai ter resultado, e eu vou clamar e o Deus vivo vai descer fogo do céu, e o povo vai se quebrantar. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Caiu fogo do céu, consumiu tudo, o povo matou os profetas de Baal, e sabe o que aconteceu? A vida continua sendo a mesma. É exatamente isso que não pode acontecer com um cristão na igreja. Sabe quando ele entra na igreja e fala assim, espera aí rapidinho, que daqui a pouco o culto vai terminar 2 horas, e aí eu volto e pego você de volta. É isso que não pode acontecer na nossa vida. Pelo contrário, a cada encontro, a cada dia, a cada momento na presença de Deus, nós temos que ser uma nova criatura, renovados, fortalecidos. Amém, igreja? A cada momento. Mas é tão difícil, o pastor fala tão alto, fala tanta coisa, fala tão rápido. É só você se concentrar no principal, consagração. O restante eu vou só tentando convencer o pessoal aqui. Mas se você já entendeu que a consagração te aproxima de Deus, se você já entendeu isso, irmãos, você já ganhou, olha, bênçãos. Se você já entendeu que consagração não é aparência, glória a Deus, você já entendeu bastante coisa. Se você já entendeu que através da consagração você se alinha com Deus e com a vontade de Deus, e você traz o reino de Deus para a sua vida, meu irmão, você já entendeu muita coisa. Você já está bênção, já está maravilhoso. Agora é só a gente praticar. Vamos falar sobre governança. Eu falei que consagração é isso, né? Se permitir ser governado por Deus. Irmãos, pensa para mim, pensa comigo. Quão bom seria um governante, como é bom um governante que governa para o bem do povo. Sabe o que acontece isso? É quando ele observa que, por exemplo, os níveis de criminalidade estão aumentando, ele vai e aplica uma ação para esfriar, para baixar esses níveis de corrupção, de violência, e seja lá o que for. Ele vai agir para que aquele mal não traga ali o desequilíbrio na população, na sociedade. Essa é a governança. Então, quando um governante é bom, o povo se alegra, o povo prospera, empregos surgem, né? Eles são criados, porque o povo está sendo governado por um governante assim. Agora, quando é o contrário também, o povo sofre, o povo padece, o povo chora. A violência aumenta, por quê? Porque não existe justiça. Então, meu irmão, aí quem tem tendência, vai embora, larga o play. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, né? E aí a gente estava num debate, sabe aqueles debates inúteis sobre política e tudo mais, né? E aí a gente estava falando, né, sobre o criminoso que vive ali no meio e tal, pá. Aí aquele discurso, né, de que você é fruto do meio, sabe aquele negócio? E não sei se você acredita nisso, né? Eu vou dar o que eu penso a respeito disso. E aí eu falei para ele, eu falei assim, rapaz, na discussão, na época eu falei assim para ele, continuo com o mesmo pensamento. Falei, cara, não existe produto do meio, porque não são só 100 bandidos que vivem numa comunidade. Né? A totalidade da população da comunidade é muito superior a isso, amém? Você consegue perceber isso? Uma comunidade tem o quê? 100.000 pessoas, aonde, sei lá, 1.000 são bandidos. Então não é produto do meio, porque senão seriam 100.000 bandidos, não é verdade? Então não é produto do meio. Agora, umas pessoas têm tendências, né? O ditado vai dizer que a oportunidade faz o ladrão. Irmão, você pode ter uma mala de dinheiro vivo aqui. Você vai olhar e falar assim, rapaz, alguém esqueceu isso aqui, hein? Que loucura! Alguém esqueceu isso aqui, ó. Tem achados e perdidos na igreja?
Alguém vai procurar isso, né? Vamos levar lá para o Achados e Perdidos, que alguém perdeu. Vai fazer falta em algum boleto no final do mês. Isso por quê? Porque o caráter da pessoa não está ali. Isso não é meu, por que eu vou meter a mão? Agora, meu irmão, se tiver o teu nome escrito ali, devolva, número X, a pessoa vai pegar e esconder igual o nome da pessoa, o número do telefone e tal, vai jogar fora e vai embora. Tanto que quando a pessoa encontra o celular, a primeira coisa que ela faz é o quê? Desligar. Se for o caráter da pessoa. Tira o chip, desliga, tira a bateria, fala, opa, ganhei um iPhone. Quase não sai, viu? Como é que eu estou, né, conhecedor disso? Agora outra pessoa não, vou deixar ligado aqui, vou carregar, porque a hora que tocar pode ser o dono. Isso é o quê? Índole, caráter. Cada um tem isso. Isso fala muito sobre a governança, né, de cada um de nós. E falando sobre governança, né, diz assim, se Deus não governa o seu tempo, você não está consagrado. Se Deus não governa as suas decisões, você não está consagrado. Se Deus não governa seus relacionamentos, você não está consagrado. Consagrado não é o que você diz que sente, é quem governa a sua vida quando ninguém está olhando. Pensa nisso, pensa comigo sobre isso. Tem gente que diz assim, Deus, ó, até aqui o Senhor pode governar e reinar, mas depois, deixa comigo que essa parte aqui eu domino. O reino de Deus começa quando a vida deixa de ser governada pelo eu e passa a ser governada por Deus. Josué capítulo 3, versículo 5, a gente começa a falar agora como igreja. Eu queria falar muito para você sobre igreja e sobre essa parte também de consagração. E em Josué capítulo 3, versículo 5, nós vemos aqui um líder falando para a igreja. Aí é muito bacana esse termo ali, ó. Josué o que fez? Pediu, né? Josué pediu gentilmente ao povo para que, por favor, por gentileza, se for da sua vontade, se você estiver desconfortável, olha, não faça. Qual foi a ordem? Josué ordenou ao povo, olha que moral. Irmãos, tem muita gente assim dentro da igreja, né? Não, o ministério é meu. Ixi, o ministério é meu, quem sabe sou eu. O pastor não sabe de nada, não. Brincalhão, né? Vamos ter conflito. Ai, que loucura. Claro que não. Josué ordenou ao povo dizendo assim para eles, santifiquem-se. Que é o quê? Consagração. Pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Você consegue perceber o que esse texto está dizendo para a gente? Como eu falei da ordem, da sequência exata que as coisas acontecem. Tem gente que nem busca a Deus e quer ver milagres. Não vai conseguir, irmãos. A ordem é diferente. Nós precisamos nos consagrar. Nós precisamos nos aproximar. E Josué vai dizer para a gente aqui, ó. Santifiquem-se, ou consagrem-se, ou entregue ao Senhor. Por quê? Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. A ordem é clara. Então, quando alguém quer assim dizer assim, poxa, eu queria experimentar algo, sabe, eu queria ver milagres na minha vida, eu queria ver um mover sobrenatural de Deus na minha vida. Qual é a recomendação para ele? Consagre-se. Consagre-se. Consagre-se ao Senhor. Mas eu queria, sabe, ver algo acontecer na minha vida. Olha, irmãos, milagres não são improvisos de Deus. Milagres são respostas às nossas obediências, amém? Você consegue dizer um amém aí? Glória a Deus, que bom que você está comigo. Então, para milagres, nós precisamos obedecer. Obedecer a quem? Aquele que governa, aquele que tem autoridade sobre as nossas vidas. Por isso que algumas pessoas, enquanto Jesus estava passando, não eram curadas por Jesus. Por quê? Porque Jesus não governava a vida delas. Jesus não tinha autoridade sobre a vida delas. Por que ele não tinha autoridade? Porque elas não queriam. É uma decisão. Consagração é o quê? Decisão. É escolha. Sabe quando aquele cego Bartimeu disse assim, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim? Ele estava atraindo a atenção de Jesus e estava dizendo para ele, o Senhor governa a minha vida. Tem compaixão de mim, me ajuda nessa caminhada. Então entenda bem, consagração é decisão e milagres se manifestam para aqueles que obedecem a Deus, aqueles que estão alinhados com a vontade de Deus. As maravilhas não vieram primeiro,
mas vieram como promessas. Promessa o quê? De separação, de consagração. Consagração veio antes. Até na ordem alfabética, consagração e maravilhas, milagres, vem depois. Milagres não são improvisos, como eu disse, são respostas à obediência. Deus não age aonde Ele não governa. É por isso que diz que muitas pessoas que estavam em volta de Jesus, famintas, doentes, enfermas, com espíritos enganadores, não conseguiram ver a glória de Deus se manifestando na vida dela. Por quê? Porque Deus não age aonde Ele não governa. Ele tem que governar. E governar é se render para Ele. Tem gente que não aceita. Você pode dizer para uma pessoa o quanto você quiser, e ela vai dizer, não, eu não quero Jesus, não quero Cristo, não quero Deus, não quero nada. Eu estou bem do jeito que eu estou. Deus se manifesta onde Ele é honrado, aonde Ele é não lembrado, aonde Ele é consagrado, aonde Ele é colocado no devido lugar. E aí, queridos, eu queria alinhar com você para a gente ir caminhando para o encerramento, falando para você aonde Deus quer consagrar, aonde Deus quer se consagrar na sua vida. É no seu coração. Não vou falar para você sobre ambiente, porque na verdade consagração não é um ritual. Apesar de ter uma liturgia, não é um ritual. É uma vida governada por Deus. E Salmos 24, no versículo 3 e 4, e se você não estiver vendo pela transmissão, é porque tivemos um erro no plugin aqui do aplicativo, e aí não está aparecendo a passagem para você. Mas para a gente aqui está aparecendo. E aí vai dizer para a gente no versículo 3 e 4, vai dizer assim, quem poderá subir ao monte do Senhor? Olha a pergunta. Quem poderá subir ao monte do Senhor, à presença do Senhor? Quem poderá permanecer no seu lugar santo, melhor dizendo? Versículo 4. Aquele que tem mãos limpas e o coração puro. Mãos limpas e coração puro. Mãos limpas, irmãos, falam daquilo que você faz, das suas atitudes. Agora, o coração puro fala daquilo que te governa, das suas emoções, das suas intenções. Não adianta mãos levantadas com o coração dividido. Não adianta linguagem santa com intenções carnais. Não adianta nada disso. Consagração não é o que você faz no altar, na igreja, na casa de Deus. Consagração é quando você aquilo que você faz quando você sai da casa de Deus, da igreja, da presença de Deus. Então tem muita gente que se consagra quando está na igreja, mas saiu da igreja, misericórdia. Consagração não é isso, irmãos. Consagração não é quando você está aqui dentro. Consagração é quando você está aqui dentro, quando está lá fora. Quando você está no trabalho, quando você está na rua, quando você vai na padaria, irmãos. Qualquer lugar que você vá, você revela quem governa a sua vida. E você pode perceber que algumas pessoas vão perceber uma atitude diferente. Temos consagração também no Novo Testamento, para que você não pense que é apenas um caso isolado lá do Antigo Testamento. Como eu disse, é um princípio. Na verdade, é algo que Deus sempre vai exigir do seu povo. E nós estamos estudando isso todo domingo pela manhã às 9 horas. Se você não percebeu, você vai observar que o povo se afastou de Deus de uma tal forma que Deus levantou uma pessoa para que falasse para o povo. Ou eles se voltavam, ou as coisas iam piorar. Não é verdade? Era isso que acontecia? O povo estava se afastando. E olha, quando Jonas foi levado a Nínive para pregar sobre arrependimento, e o povo se converteu, se consagrou, Deus deixou de aniquilar aquela cidade. Por quê? Porque o povo se separou para Deus, porque o povo se consagrou para Deus. E Nínive estava tão absurda em crueldade, em homicídios, em idolatria, em corrupção, altos níveis. E quando Jonas se levantou e falou para aquele povo que Deus ia acabar se eles não se convertessem, irmãos, não foi nem necessário muito discurso. O povo se converteu e mudou as suas atitudes. Por isso que eu estou falando para você, consagração não é um momento de emoção, é uma decisão que você toma, onde você diz assim, a partir de agora, eu não faço mais aquilo que me governava lá atrás. Amém? Você está comigo? Eu não faço mais. Antes eu era governado pelas minhas emoções. Estou
falasse alguma coisa, dava uma bifa na tua cara. Ó, isso é atitude. Era da antiga criatura. Agora não, agora você vai, olha, conta 10 carneirinhos, pede a Deus misericórdia. Hebreus capítulo 12, no versículo 14, vai dizer: busquem a santificação, que é o quê? Consagração. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus nunca chamou ninguém para segui-lo pela metade. Ele sempre disse: traga a outra parte da sua vida. Vem e me segue. Siga-me. Consagração não é dar algo para Deus, é pertencer a Deus. Sabe? A gente fala sobre um tempo, a gente fala sobre entrega, mas não é sobre você dar algo, porque pode ser interpretado como barganha, mas é quando você passa a pertencer a Deus. Você, na verdade, a gente usa algumas vezes esse linguajar, essa maneira de falar, você devolve para Deus aquilo que Ele te deu, não é verdade? Você devolve, você não dá o dízimo, você não dá a oferta, você devolve aquilo que Deus te abençoou. Por quê? Porque você sabe que tudo aquilo que você tem pertence a Deus. Então você só devolve para Ele. Quem se consagra não pergunta: até onde eu posso ir? Não, mas vai perguntar sim: o que agrada ao Senhor? Hebreus no capítulo 10, no versículo 10: fomos santificados mediante a oferta de Cristo Jesus, no corpo de Cristo, melhor dizendo. Nós não nos consagramos para ser aceitos, nós nos consagramos porque já fomos alcançados por Cristo. A cruz não nos chama para conforto, a cruz, na verdade, nos chama para entrega. Quem entende sobre a cruz não negocia mais o coração. E aí, eu estava meditando e eu falei assim: poxa Deus, eu queria mais alguma coisa para poder falar para a igreja. Poxa, me ajuda, Senhor, nessa parte. E dois versículos vieram ao meu coração. Um deles é Mateus capítulo 5, no versículo 45. Eu não vou ler não, mas se abrir ali, tudo bem. Mateus 5, 45 vai dizer a palavra do Senhor que Deus faz o sol nascer sobre os justos e os injustos. Você sabia disso? O sol nasce para todos. A chuva cai para todos. Para aqueles que plantam, né? Para aqueles que são justos e plantam, e para aqueles que são injustos e plantam. E assim também, na mesma analogia, mesmo pensamento, Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, vai dizer que tudo acontece igualmente a todas as pessoas. Ou seja, seu vizinho é ateu, à toa, ou de outra religião, ele vai sofrer as mesmas coisas que você vai sofrer, sendo um cristão fiel. Mas como isso é possível? Porque que eu quero chamar a sua atenção em relação a isso. Tem gente que acha que por se consagrar, vai ter mais benefícios de Deus. Em parte vai ter a presença de Deus e aquele que tudo pode. Mas eu quero te dizer que bênçãos naturais alcançam a todas as pessoas. Então por que a gente se consagra? É para alcançar algo mais? Porque bênçãos naturais revelam a bondade de Deus. Então Deus é bom com todas as pessoas. Mas consagração revela a sua aliança com Deus. Uma coisa é você ser beneficiada, uma coisa é Deus te abençoar, né? Agora uma coisa é quando você se consagra. Quando você se consagra, você diz para o Senhor: eu quero uma aliança contigo, eu tenho uma aliança contigo. E não é qualquer um que se consagra. Não é qualquer um que estabelece essa aliança. O Ministério de Louvor pode vir aqui para frente, por favor. Deus dá bênçãos comuns por graça a todas as pessoas, mas Ele se revela por relacionamento. Amém, irmãos? O ímpio pode ter coisas, o cristão pode ter coisas, mas só os consagrados caminham com a presença daquele que pode todas as coisas. Êxodo capítulo 33, no versículo 14, ele vai falar sobre isso. A minha presença irá com vocês. Então eu digo para você, você não estará sozinho. Quando você se consagrar a Deus, quando você se separar para Deus, quando você colocar algo na presença de Deus, você pode ter certeza que você não estará sozinho. Deus estará contigo. Consagração não elimina lutas. Olha o que eu falei. Consagração não nos elimina, não nos exime de lutas. Pelo contrário, Ele garante a companhia de Deus nas nossas lutas, nas nossas adversidades, nos nossos desafios. Eis que estarei com vocês todos os dias,
até a consumação dos séculos. Essa é a promessa de Jesus. Para aqueles que se consagram, para aqueles que escolhem, para aqueles que decidem. Consagração produz em nós direção, autoridade, fruto eterno, intimidade, paz, que excede todo entendimento. Eu digo para você, a paz que Deus entrega nas suas mãos, ninguém rouba. A paz que Deus dá para a gente, ninguém toca. Então não aceite que alguém tente roubar a sua paz, porque Ele já morreu para que você tivesse vida em abundância. O homem bom tira do bom tesouro. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. O problema nunca foi o ambiente, sempre será o coração que revela as intenções. O que governa o coração, governa a vida da pessoa. Então, quando alguém se apresentar a você com alguma atitude, comportamento e palavras, perceba quem governa aquela pessoa, quem está por trás daquela pessoa. Se aquilo que está sendo apresentado para você está sendo para te edificar, te fortalecer ou para te desviar. Situações que acontecem com a gente. Sabe quando você está buscando a Deus e querendo mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, e algo tenta tirar a sua paz, para quê? Para te tirar esse mais de Deus, esse mais de Deus, esse mais de Deus. Então, quando você avança, alguém vai se levantar para mudar alguma coisa. Para quê? Para que você venha retroagir. Não faça isso. Pense bem. Tenha discernimento para você ver quem está tentando tirar a sua paz. O problema nunca foi o ambiente, sempre foi o coração. Então você pode ser grato a Deus na fartura ou na escassez, na alegria ou na tristeza. O que governa o seu coração governa a sua vida. Deus está em todos os lugares. Todos os lugares. Ele é onipresente. Mas Ele só se manifesta aonde Ele é Senhor, aonde Ele governa. E aqui neste lugar, na sua vida, na sua casa, Ele vai governar todos os dias nesse ano de 2026. Não haverá dor, não haverá enfermidade, não haverá crise financeira que vai te parar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Atos capítulo 2, para a gente encerrar, no versículo 42, diz que todos perseveravam juntos. Ou seja, a consagração verdadeira não gera isolamento, gera aliança, gera unidade, gera compromisso. O reino não foi feito para cristãos independentes, foi feito para um corpo, e você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte desse corpo de Cristo. Não fomos chamados para caminhar sozinhos, somos um povo, somos um corpo, somos uma família espiritual. E essa é a proposta. Amém? Vamos louvar ao Senhor nesta noite. E eu queria orar com você neste momento. Eu queria que você orasse comigo e pedisse ao Senhor: Senhor, eu quero me consagrar a Ti, Deus. Senhor, eu quero me separar, ó Deus, para o Senhor, não somente nessa noite, Deus, mas que seja o pontapé inicial diante de tudo que foi dito. Consagrar, ó Deus, a minha mente, a minha alma, o meu espírito, todo o meu ser, ó Deus. Eu quero consagrar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Governa, Senhor, a minha vida. Governa, Senhor, as minhas emoções. Governa, Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.